Oi, gente! Hoje vamos conversar sobre a trilogia Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber. É uma trilogia que vem depois da trilogia Caraval, que é uma série que eu amo muito. E eu já comentei sobre ela aqui no canal, então se vocês ainda não leram Caraval, leiam, vejam o vídeo que eu fiz completinho. Até porque, na minha opinião, vocês precisam sim ler a trilogia antes de ler essa nova, porque essa daqui é bem continuação, só que com outros personagens. Ela se passa no mesmo universo e um dos personagens principais estava muito presente no último livro da trilogia Caraval. Então você vai ter muitos spoilers do que aconteceu no final daquela trilogia. E eu acho que você vai aproveitar muito melhor se você ler Caraval antes. Mas se você não quiser também, não tem problema. Dá pra entender a história dessa trilogia tranquilo também, gente. É a minha opinião, o meu conselho que eu dou pra vocês. Então esse daqui é o primeiro livro da trilogia. O segundo livro é A Balada do Felizes para Nunca. E o terceiro é A Maldição do Verdadeiro Amor. Eu vou falar dos 3 livros sem spoiler nesse vídeo. Vou contar um pouquinho da história, das coisas legais que você vai encontrar aqui, da minha opinião da trilogia ao todo. Ressaltando também alguns pontos negativos que acabaram me decepcionando. Então curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ativem o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E se você gosta de ficar por dentro de promoções de livros, pré-venda de livros, entre no meu canal do Telegram que eu compartilho todos os links por lá. E se você gosta de clube de leitura, venha participar do meu clubinho no Catarse. Nós temos um grupo muito legal e você pode ver outros benefícios que você pode ter também. A protagonista desse livro é a Evangeline. Ela é uma jovem que descobre que seu grande amor vai se casar com outra pessoa. E desesperada com isso, ela acaba fazendo um acordo, fazendo um pacto com um ser mítico, que é o Príncipe de Copas. Eu classificaria ele, gente, como uma espécie de feiticeiro. Ele é uma figura, assim, lendária e ele tem alguns poderes mágicos. Esse personagem é o Jacques e ele já apareceu no final da trilogia Caraval. Você tem um embasamento sobre quem é esse personagem naquela outra trilogia. Por isso que eu falei que é como se fosse uma continuação e você fica sabendo tudo o que aconteceu lá antes. Ele também é um ser imortal e a Evangeline acaba percebendo, assim que ela faz esse pacto, que ela acabou entrando numa enrascada e que esse acordo que ela fez com ele acaba sendo um jogo muito perigoso, porque ele é um ser ali muito manipulador. Ele vai pedir alguma coisa em troca dela. E ele vai ser um personagem que vai manipular ela assim o tempo todo para conseguir algumas coisas, tudo por conta desse primeiro contato que ela fez com ele. Vai virando assim, gente, uma bola de neve das coisas que ela vai se envolvendo com esse ser imortal. Essa trilogia, gente, ela vai trabalhar muito com magia, o poder das histórias com finais felizes também. Também vai falar muito sobre a questão do amor verdadeiro. E a personagem, né, ela estava em busca aí de conquistar esse grande amor dela, mas ela vai acabar percebendo que tudo vai começar a virar uma grande tragédia, que ela escolheu o caminho errado para conseguir isso. Então, o livro meio que envolve aquela questão de magia proibida e ele vai trazer uma personagem assim de certa forma muito egoísta aqui no começo da história. Eu acho que a Evangeline é uma protagonista que vai causar muito ódio nos leitores, então é aquela personagem que pode ser em muitos momentos muito chata e difícil de você gostar dela. Eu acho que esse é um dos pontos baixos da história que eu vejo muitas pessoas reclamando, é que a protagonista não é tão empática, você não consegue se conectar muito com ela e ela acaba tomando, assim, muitas decisões que você só quer, assim, ó, bater a cabeça dela na parede. Porque você sabe o tempo todo que não pode confiar no Jacques, que ele é uma pessoa ali que tem os seus próprios objetivos. Ele tá manipulando ela o tempo todo pra conseguir as coisas que ele precisa. E ela, às vezes, se faz de tonta, sabe? E aceita as coisas e fica que nem uma cadela
cadelinha fazendo mais acordos com ele. Então, gente, ele é um livro que ele pode te estressar a respeito disso, mas acaba sendo muito interessante o caminho que a história segue aqui nesse primeiro livro. Então, foi essa a visão que eu tive quando eu comecei a leitura. Eu não tinha me apegado muito à protagonista. Eu gostava muito do Jacques, esse ser imortal, o Príncipe de Copas, é um personagem muito interessante. Ele é um vilão muito intrigante e interessante. Na verdade, não é um vilão, ele é um anti-herói. Então, para quem gosta de histórias de anti-herói, você vai gostar muito desse personagem. Eu acho que foi ele que me deu mais o gás para eu ler essa trilogia, porque eu sabia que era com ele, e também para eu continuar lendo ela, porque ele acaba sendo o meu personagem favorito nos 3 livros. Ele tem uma pitada assim de bad boy, e como eu falei para vocês que ele é manipulador e ele manipula a menina o tempo todo, o livro meio que é um dark romance. Porque, gente, não é spoiler, mas o casal que acontece aqui é da Evangeline com ele. É essa história de amor que vocês vão encontrar nessa trilogia. Eu acho que não é nenhum segredo, nenhum spoiler isso. E como ele é um personagem dessa índole aí que eu falei pra vocês, eu acho que esse romance pode ser caracterizado como dark romance. Eu não tenho o costume de ler livros assim, mas eu gosto nas histórias de fantasia quando nós temos ali um vilão se relacionando com a protagonista, ou uma figura que era para ser ali um anti-herói e acaba mudando um pouco as coisas, e você percebe que a história dele é muito mais profunda e tem muitas outras coisas acontecendo que acabam mudando esse personagem também. Eu gosto de personagens assim, então por isso que eu acabei gostando muito desse primeiro livro. Além do Jacques, nós temos outras figuras mágicas, outros seres imortais na história também, que eles também foram apresentados, né, na trilogia Caraval. Esses outros personagens aparecem aqui. Você vai conhecendo eles aos poucos, né, esses outros seres. Agora, gente, eu vou falar pra vocês, no geral, sobre o segundo e o terceiro livro, porque eu acho a história deles muito parecida. Eu acho que essa é uma trilogia em que a autora não soube explorar muito bem o universo que ela criou. Eu acho que esses 3 livros, eles são muito parecidos nos acontecimentos. Dá a impressão que você está lendo o mesmo livro de novo. Foi essa sensação que eu tive quando eu fui ler o segundo. Quando eu fui ler o terceiro, parece que eu ainda estava lendo o primeiro livro, porque as coisas ficavam se repetindo cada vez mais. Essa coisa de maldição, acontecia várias vezes, uma outra maldição aparecia, eles tinham que quebrar feitiços e encantamentos, o tempo todo aparecia isso e parece que era um looping que não acabava mais. A questão também dela confiar ou não no Jacques o tempo todo, será que eu confio nele? Ele quebrou a minha confiança, mas ele acaba sendo a única pessoa que eu preciso confiar, senão eu não vou conseguir. Vira um looping disso também, gente, vira um looping, se repete o tempo todo. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que essa foi uma trilogia que me decepcionou bastante nas continuações. Uma coisa que aparece nesse segundo livro e que eu achei que não combina com a história são vampiros. Gente, a Stephanie Garber colocou vampiros nesse universo que eu achei que não combinou. Ficou muito estranho, ficou assim, só um outro ser mágico acrescentado na história. E quando aparecia esse negócio de vampiros, eu ficava cada vez mais confusa e, assim, não fazia sentido nenhum. Eu acho que foi um elemento que não precisava ter trazido pra série, que eu acho que não combinava com esse universo que ela criou. Chegando aqui pro último livro, gente, não acontece nada. Nesse último livro, gente, não acontece nada. Você começa o livro, quando você termina, parece que você tá no começo, parece que você ainda tá lá no primeiro livro, quando você termina esse daqui. Gente, é muito estranha a leitura desse livro. Você lê vários nadas. É isso que eu tenho para falar para vocês. E como eu falei, parece uma grande repetição de muitas coisas que aconteceram. Aqui, na verdade, aparecem personagens novos, de acordo com o que aconteceu no final desse livro. Personagens novos são apresentados e outros vilões meio que surgem também. Mas eu acho que foi pouco explorado isso também. Tem um acontecimento que é do final desse segundo livro e que fica aqui no começo desse, que parece que demora demais para as coisas desenvolverem. É um negócio que fica e fica naquilo e não se resolve nunca.
E daí dá a impressão da leitura ser muito lenta por conta disso. Então, gente, no geral, eu quero dizer pra vocês que essa foi uma série que acabou me decepcionando livro por livro. O primeiro livro eu tinha dado 4 estrelas. Daí o segundo livro eu abaixei pra 3,5. E o último livro acabou ficando com 3 estrelas. E eu ainda acho que eu fui muito boazinha na minha nota, mas é mais por conta de eu gostar muito desse universo. Até as personagens de Caraval aparecem aqui no primeiro livro, elas são mencionadas várias vezes, então dá aquela nostalgia. E o personagem do Jacques é um anti-herói, é um personagem imortal, assim, com poderes mágicos, que eu acabo gostando muito. E mais por conta dele que eu fui boazinha nas notas, porque no geral eu me frustrei bastante. E eu sei que muitas pessoas concordam comigo, principalmente com o terceiro livro, porque quando eu fui ler ele, muitas pessoas falaram que também se decepcionaram com esse final. E a impressão que eu tenho da trilogia no geral é que ela poderia ser um volume único, porque ela se repete muito de um livro para o outro. Parece que você tá lendo sempre a mesma coisa, que não tem grandes novidades, não tem grandes desenvolvimento de personagem. A Evangeline parece que continua a mesma no final do último livro do que ela era no começo. Antes de terminar o vídeo, eu quero dar o meu parecer para vocês sobre os finais alternativos que era para ter aqui do final do último livro. A autora, ela escreveu 3 finais alternativos, se eu não me engano. E daí, quando ela contou sobre isso, eu imaginei que tinha a ver com a maldição das histórias. Porque nesse universo que ela criou, existe uma maldição onde as histórias meio que somem. Você lê, por exemplo, uma história, de repente ela muda ali no livro e é uma história totalmente diferente. As histórias somem, aquela que você leu, e aparece uma outra. Uma outra alternativa de história. Eu pensei que por conta dessa maldição das histórias, a autora ela ia escrever finais diferentes mesmo pro final da trilogia. E eu tava bem animada assim para ler esses finais alternativos, e a editora Gutenberg, ela disponibilizou um desses finais. Ela vai disponibilizar os próximos, mas por enquanto só tem um. E eu li esse final alternativo, gente, e ele não é um final alternativo. Ele é um epílogo diferente. Porque aqui, ó, no livro nós temos um epílogo. Só que esse epílogo já acontece depois de todos os problemas serem resolvidos. Sabe quando tem uma grande guerra, grandes confrontos e tudo se resolve ali? E daí o epílogo é só para mostrar o casalzinho felizes para sempre? Então, o epílogo desse livro é mais ou menos isso. Tem 2 páginas aqui no epílogo. E esse final alternativo é um epílogo diferente. Ou seja, as coisas já se resolveram, já terminou o livro. E o epílogo só mostra o casal indo para um lugar diferente, fazendo outros planos. Então, na minha opinião, não é um final alternativo. E eu fiquei bem decepcionada com isso. Se vocês viram essa história aí do final alternativo, comente aqui comigo também. Então, eu tive essa impressão de leitura. Então, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês que não leram o livro ainda querem ler, depois vocês me contam a opinião de vocês. O primeiro livro vai deixar vocês bastante animados, eu acredito. E quem ainda não leu a trilogia Caraval, leiam, porque aquela sim eu amo muito e o último livro acabou sendo o meu favorito. E pra quem leu, conte aqui nos comentários o que vocês acharam do final dessa trilogia. Eu vou deixar o link dos livros aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai ter a playlist com outras séries que eu já terminei e eu gravei vídeo aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!